Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Aqui é Ariel Espíndola, mais uma vez fazendo um diáriozinho aqui da minha quarentena. Para quem não sabe, eu tô com o Covid, né? Já faz mais ou menos que eu estou apresentando os sintomas. Eu comecei a apresentar os sintomas e não sabia, não é? Uns 8 dias. No primeiro dia eu dormi 18 horas, sendo que o meu normal de horário de dormir desde criança, doente ou não doente, é entre 4 horas e 5 horas. Eu durmo não mais do que 4 horas e 5 horas. Até mesmo quando eu já cheguei a pegar dengue uma vez, depois eu cheguei a pegar dengue hemorrágica, já tive pneumonia e várias coisas. Mas nenhuma dessas vezes, sinceramente, foi tão, pelo menos para mim, não é? Cada pessoa funciona de um jeito, cada organismo é de um jeito, mas pelo menos para mim não foi tão debilitante. Então, no primeiro dia eu dormi umas 18 horas, aí eu acordei sentindo aqueles sintomas assim muito forte, parecia sintoma de dengue. Eu sinceramente pensei, falei, nossa, não acredito, peguei dengue de novo. Por que não, né? Pegou uma, duas, mas a dengue no caso é o mosquitinho, tá, gente, que pica, tá bom? Então, ó, pelo amor das deusas, tá? Vai a dica aí, limpa os seus quintais, vê se não tem nenhum recipientezinho aí virado aí para cima, vê se não tem nenhum mosquitinho do foco da dengue, porque junta uma coisa com outra coisa e com outras coisas, aí realmente fica complicado, não é? Então, no primeiro dia eu comecei a imaginar que poderia ser de um resfriado muito, mas muito forte, porque eu sinceramente eu sou bem resistente, viu, gente? Vocês não têm noção. Eu mesmo doente, quando eu tô gripado, quando eu ficava gripado muito forte, eu mesmo doente eu trabalho, mesmo com dor, eu tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa. Então, para me jogar na cama mesmo, nossa, teve que ser uma coisa assim bem forte. Pelo menos comigo foi mais forte do que as 2 vezes que eu tive pneumonia e as 2 vezes que eu tive que eu fui picado pelo mosquito da dengue. A primeira vez que eu fui picado pelo mosquito da dengue, eu estava dirigindo uma casa de recuperação, não estava internado. Muitas pessoas às vezes me perguntam, não é? Eu sempre repito isso nas minhas lives lá no canal Pleiadiano. O que você estava fazendo na casa de recuperação? Trabalhando. Nem todas as pessoas que estão em casas de reabilitação, elas estão... a maioria, sim, não é? Sem dúvida. A maioria está lá para se reabilitar. Mas eu, no caso, sempre fiz esse trabalho de reabilitação com dependentes químicos, em álcool. Por quê? Porque a minha mãe biológica, ela tem problemas, não é? Com álcool, com drogas. Começou, digamos assim, não muito forte, depois foi piorando. Ela nunca aceitou ajuda, tem isso também, não é? Para um dependente químico ou em álcool, ele ser ajudado, ele tem que aceitar ajuda. Perguntaram para mim sobre internação compulsória, não é? Bom, internação compulsória de dependentes químicos ou em álcool, ou seja, qualquer dependência que for que esteja prejudicando a vida da pessoa, ela só pode ser expedida, não é? Desculpa, gente, eu estou um pouquinho fraquinho hoje, estou me recuperando, mas estou um pouquinho fraquinho ainda. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, se vocês puderem me dar um retorno aqui, se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está saindo, daqui a pouco eu estou falando aqui, o áudio não está nem saindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, por aqui eu não consigo ver. Vou ter que esperar o retorno de vocês mesmo. Se vocês puderem me ver, para salvar a live no YouTube, não posso ver agora. Bom, então, para quem me perguntou de internação compulsória, não é? Porque às vezes as pessoas nos perguntam, nossa, Ariel, mas você trabalhou tanto tempo da sua vida com dependentes químicos, não foi só com isso?
Também já trabalhei em creches, também já trabalhei em orfanatos, também já trabalhei, gente, aonde precisava de mim para me trabalhar voluntariamente, tá? Sempre tive o meu emprego, depois do meu trabalho, do meu emprego remunerado, eu ia voluntariamente trabalhar nesses lugares. Mas sim, se eu for colocar na balança, acho que sim, eu trabalhei mais com dependentes químicos em álcool do que em orfanatos, asilos também, já cheguei a trabalhar, dirigir orfanatos, asilos, e sempre mantive o meu emprego. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Ah, que bom. Então me perguntaram sobre internação compulsória. Poxa, então quer dizer que você estava ajudando, né? A gente viu alguns comentários realmente interessantes. Você estava ajudando tantas pessoas, né, dependentes químicos, em álcool, e não ajudava a sua mãe biológica? Bom, a minha mãe biológica ela não foge muito, gente, de todas as pessoas que têm vícios em drogas ou em álcool. Como eu estava dizendo aqui no início, a pessoa, para ser ajudada, ela precisa admitir. E até hoje ela não admite que ela tem problema, ela não quer se internar, nunca quis se internar, e ai de quem interná-la. Nós já até pensamos, até uma certa época, de fazer uma internação compulsória, pagar um lugar, né? Porque internações compulsórias, o local que a pessoa fica tem que ser pago, porque né, segurança e tudo mais é fechado, porque a maioria das casas de reabilitação para dependentes químicos em álcool, elas não são prisões, elas são abertas. A pessoa entra lá porque ela quer e a hora que ela quiser sair, ela sai, com autorização ou sem autorização da família, entende? Não pode ser de outra forma. Alguns raros casos em exceções, acontece do juiz expedir um mandato, né? Tem que ter 3 pessoas da família, tá? Bem próximo, tipo pai, marido, filho, tem que ser 3 pessoas bem próximas e pedir para um juiz, o juiz ir lá ver o caso e a pessoa ficar 1 mês só internada. 1 mês. Depois de 1 mês, se a pessoa quiser sair, nem a própria família, nem o próprio juiz pode manter aquela pessoa internada. Então, para quem me perguntou é isso. Me perguntaram se eu faço suplementação vitamínica. Primeiro me perguntaram da vitamina D. Bom, gente, vitamina D tem de graça aí, né, pra gente. Embora eu confesso que não sou assim fã de sol, né, porque eu sou bem branquinho. Então qualquer coisinha eu já fico vermelho, ou nós que somos muito brancos, nós sabemos, nós podemos contrair até câncer, dependendo do horário. Mas aquele solzinho de manhã, aquela vitaminazinha D de manhã, sim, tomo. E fora isso, sim, eu faço suplementação vitamínica. Fora a suplementação vitamínica, desde criança também, além de eu dormir umas 5 horas só, porque eu nunca senti necessidade de dormir mais do que 5 horas, cada corpo é um corpo, tá? Não estou passando dieta para ninguém aqui, pelo amor das deusas e dos deuses, tá bom? Mas eu sempre fui de dormir de 4 a 5 horas, tipo, depois a cama me expulsa, não importa o horário que eu fosse dormir, ou quão intenso era o meu trabalho físico, não importava. Ah, porque você não teve trabalho pesado, vocês que pensam. Eu trabalhei de tudo, inclusive nesses lugares que eu trabalhava, casa de recuperação, de reabilitação, orfanato, creche, eu fazia tudo quanto é tipo de serviço, desde orientação, desde cuidado, desde estar na frente ali dirigindo, mas também se precisava colocar a mão na massa e trabalhar como servente lá dentro, gratuitamente eu trabalhava como servente, se precisava pintar eu pintava, se precisava limpar o quintal eu limpava, se precisava pegar na enxada eu pegava junto, no caso quando eu trabalhava com os adultos, né, com os meninos, os dependentes químicos, eu pegava na enxada com eles também, então eu não ficava sentadinho atrás do escritório com os pezinhos jogados para cima não, fazia de tudo. E mesmo assim sempre fui de dormir geralmente umas 4 ou 5 horas. E em questão de alimentação? Questão de alimentação, a mesma coisa também. Eu nunca fui uma pessoa de comer muito. É até meio estranho isso. Eu nunca fui uma pessoa de comer muito. Tipo, gente, quando eu era criança, coitada da minha avó que pensava que eu tinha um problema. Vocês lembram daquele desenho da Turma da Mônica?
Se vocês já viram o desenho da Turma da Mônica, vocês se lembram do Dudu? Acho que era Dudu o nome do personagem. Tinha um menininho que ele não comia de jeito nenhum, era um sofrimento para aquele menininho comer. Era isso aqui, ó, o que a Magali comia demais, o Dudu, que era um personagem da Turma da Mônica, ele não comia quase nada, eu era o Dudu. Mas era assim, gente, por exemplo, eu sempre comendo pouquinho, nossa, aquilo já me alimentava assim, muito, muito, muito mesmo. Aí depois que eu fui crescendo, o que começou a acontecer? A minha avó biológica, ela tinha esse costume também, ela era assim, tá? Não é uma dieta que eu tô passando para ninguém aqui, pelo amor das deuses, cada organismo sabe do que precisa, tá bom, gente? Por favor, cada organismo sabe do que precisa. Então a minha avó, ela acordava, tomava o chazinho dela, tomava algum líquidozinho e não comia nada, às vezes até o horário do almoço. Às vezes ela não almoçava, aí depois tomava um chazinho de novo lá para tarde, à noite, e quando fala noite, tá, gente, não é à noite 8, 9, 10 horas, não. A noite de roça é 6 horas, tá? À noite a minha avó fazia uma jantinha leve. Às vezes, tinha dias que a minha avó não comia. Eu pensava que, por eu, como que eu posso dizer, gostar muito da minha avó, ficar sempre muito ali, literalmente na barra da saia da minha avó, a mãe da minha mãe, pois é, por incrível que pareça, a mãe da minha mãe é uma santa. Foi uma santa, né? Já está desencarnada há décadas já. Ela desencarnou, tinha 15 anos, eu estou indo para 40. Então, eu pensava que eu tinha pego, sei lá, esse costume dela, né? Porque eu ficava ali sempre junto até os 5 anos, depois de 5 anos fui morar com a minha mãe, só que depois eu fui observando que não. Isso aí já é de mim mesmo, como já era dela. Então, geralmente acontece muito comigo, tipo, eu fico 2 dias sem comer, nada assim sólido, tomo chá, bebo muita água. Gente, pensa num peixe, literalmente, pense num peixe, eu bebo muita água, não é de uma vez, tá? Não pego 4, 5 litros de água e bebo de uma vez, mas não, eu toda hora eu tô indo lá e tô bebendo água, água boa, água saudável, claro, mas eu amo beber água, para vocês terem noção, é sério, eu sinto gosto da água, sim. Alguém aí sente gosto de água? Ariel, água não tem gosto. Tem sim, água tem gosto. Ou se tem. Se for água tratada com cloro, tem gosto. Se for água da bica, tem um gosto. Se for água mineral, não é? Tem outro gosto. Se for água ionizada, tem outro gosto. Água tem gosto. Água tem gosto. Dependendo da água, tem um cheirinho, sim. Não é? Quando é da bica, assim, tem aquele cheirinho de terra, de pedra, de argila, não é? Quando é muito tratada com químico, tem aquele cheiro ruim, né, de cloro, de produto químico. A única que não tem cheiro nenhum, a não ser que seja aromatizada, que eu amo também. Olha só para você ver, eu falando de alimentação, eu falo de água. Meu nome não podia ser outro senão Ariel, né? Mas calma, hoje eu vou falar sobre o meu diário na quarentena, vou falar um pouco sobre umbral também. Um tema que eu não abordo tanto lá no canal Pleiadianos, tá bom? Vocês vão entender o que tem a ver o umbral, não é? Com o coronavírus e com esse momento que nós estamos passando aqui. Então eu sinto muito, eu tenho um olfato muito bom, meu nariz, embora eu tenha desvio de septo, nasci com desvio de septo, eu não respiro muito bem, né, pelo nariz, só enfeite, né, vamos dizer assim. Mas o que eu não respiro 100% pelo nariz, gente, tem um olfato que você não tem noção. Eu não posso com perfume. Perfume, para mim, nossa, tem que ser o perfume mais fraquinho, mais delicado que vocês imaginarem. Isso quando eu uso. Eu uso sabonete, daquele sabonete glicerina, não é? Que eu gosto bastante, o Febo antigo, né? Nossa, olha eu aqui já. O Febo antigo, eu gosto muito daquele tradicional, daquele Febo. Só aquilo eu já sinto o perfume o dia inteiro do meu corpo, gente. Se alguém passar perfume forte perto de mim, pelas deusas. Tanto é que, não é, como médium, eu também sinto cheiro também espiritual. Às vezes eu fico assim, igual um cachorrinho. Tipo, nossa, de onde tá vindo esse cheiro? Nossa, agora tá com cheiro de rosa. Nossa, agora eu tô sentindo cheiro de cachimbo. Ninguém fuma em casa, tá? Sentindo cheiro de cachimbo. Nossa, agora eu tô sentindo cheiro de pipoca. Nossa, agora eu tô sentindo cheiro... Então, sim, não sei se a gente sente, com certeza não deve ser pela narina, ou deve,
pode ser também, não é? Que alguns de nós que somos médios, você também pode ter sentido cheiros assim na sua casa que não tinha nenhuma explicação de onde veio. Ah, tá. Ajuda dos universitários aqui. A espiritualidade está me dizendo que sim. Os espíritos, eles conseguem, quando eles estão em um ambiente, exalar odores, exalar cheiros. Depende do espírito, pode ser... Eu estou virando os olhos, porque eu estou escutando eles. Ainda bem que tem a ajuda dos universitários, né? Senão eu estava lascado, gente. Então, os espíritos estão dizendo que sim, que eles exalam cheiros, tanto parentes nossos, cheiro de rosa, às vezes não, cheiro de algum perfume particular da pessoa, que a pessoa usava quando estava encarnada, ou às vezes nem usava perfume nenhum, às vezes, sei lá, era só mamãe, era só vovó que mexia com cebola, de repente mexia com alho, com comida, mas também, sei lá, passava um perfuminho de alfazema e misturava aqueles cheiros todos. É o que os espíritos estão me falando. E no caso da Umbanda, dos espíritos que trabalham na parte da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, religião afro, que eles estão me dizendo, é a mesma coisa também. Eles aparecem muitas das vezes e eles trazem, né, esse perfume, cheiro de flor. No caso dos pretos velhos, eu nem tive tanta vivência dentro da Umbanda, tá? Isso aqui é o que eles estão me falando agora. Eles trazem o cheiro de cachimbo, que eu já senti várias vezes já, pipoca. Eu até como pipoca, gente, não sou muito chegada em pipoca, porque fica muito grudado no dente, né? Mas às vezes do nada eu começo a sentir cheiro de pipoca, cheiro de doce, quando é herê, quando é criança, nós sentimos cheiro de doces. Então, gratidão aqui, a ajuda dos universitários aqui, os espíritos aqui me auxiliando. Gente, nós estudamos muita coisa, sim, já fui dirigente de centro espírita, sim, mas nossa, tem muita coisa que foge da cabeça da gente, principalmente nesses momentos agora, não é? Então, como eu estava dizendo, primeiro veio como parecia ser uma gripe, assim, muito forte. Aqui dá para sentir, sim, sentir o cheiro de estrume, soube que não estava num lugar de luz. Tem uma pessoa aqui dizendo, sim, às vezes nós sentimos cheiros desagradáveis também. Não são só, digamos assim, espíritos de boa vibração que exalam cheiro, espíritos de não boa vibração exalam cheiro também. Cheiro de podre, cheiro de carne putefrada, cheiro de fezes, entre outros cheiros também, não muito agradáveis. Sim, acontece sim. Isso aí não é exclusividade de espíritos elevados, não é exclusividade. Muito boa a sua colocação. Lia, beijo, Lia. Muito boa a sua colocação, muito bem lembrado. Então, meus queridos, o que acontece? Digamos assim, eu esperei do primeiro dia até o quarto, mais ou menos, que eu não sabia, não é? O que eu estava. Imaginava que eu estava, sei lá, com uma gripe muito forte, alguma coisa assim, ou sei lá, dengue de novo. Mas como estava realmente muito forte, aí quando foi no quarto dia de sintomas que foram progredindo, não é? Aí no quarto dia eu fui para o médico, falei os sintomas, todas as coisas que eu fui sentindo, desde o primeiro dia até o último. Nossa, uma infinidade, gente. Acho que eu passei por quase que todos. Não todos, mas por quase que todos, tá? E dormindo muito, fraqueza extrema, igual a dengue, né? A dengue também, principalmente a dengue hemorrágica, chikungunya, joga a gente na cama que a gente sente o corpo inteiro da gente dolorido, como se tivesse passado um trator em cima da gente, e dificuldade também para respirar, não tanto quanto o Covid, não é? Principalmente nas fases piores. Graças a Isis não cheguei nas fases piores de respirar, senão eu estaria agora recebendo CO2, que não foi o caso, apenas se eu precisasse mesmo, o médico disse. Então fui diagnosticado pelo médico, fiz o exame, depois saiu o exame, testou, não é positivo, e automaticamente já entrei em isolamento dentro de casa, porque aí o médico perguntou com quem que eu morava. Aí eu disse, bom, eu moro com meu filho de 21 anos, Alejandro, atualmente está morando comigo, não é? E com o Marcelo. O Marcelo tem 40 e alguma coisa, 43, por aí, sei lá, 43 anos. Aí ele falou assim, então, você vai ter que ficar isolado dos dois. Aí ele perguntou, os dois apresentaram algum sintoma? Eu falei, não.
O Marcelo tem uma saúde, valei-me Deus. Marcelo tem uma saúde de ferro. Literalmente ele não passou no hospital nem para nascer. Ele nasceu em casa, prontuário do hospital dele tá lá, limpo, não tem uma ficha, nunca passou. Só tá o nome dele lá só. O Alejandro, antes de vir para cá, para Queluz, né, que ele está morando aqui em Queluz agora comigo, ele disse que ele teve alguns sintomas, não forte, mas teve, quando ele estava morando em Batuba, na casa da tia dele. Então, provavelmente, ele foi uma das pessoas que teve, né, pegou, e não apresentou sintomas tão fortes assim. O que não quer dizer que, aí é o importante, tá bom, gente? Ana, saudações, queridos. Vão colocando aí perguntas, tá? Vamos bater um papozinho aqui. Eu tô falando mais calminho hoje porque realmente eu tô um pouquinho cansadinho. Tô melhor, mas tô um pouquinho cansado. A voz tá até, né, mais baixinha até. Eu costumo falar bem alto, igual italiano. Se bem que não deixa de ser italiano, né? Eu sou de judeus italianos. A minha família, os meus descendentes vieram de Genova, Itália. O sobrenome Espíndola não é espanhol. O sobrenome Espíndola é um sobrenome italiano, judeu-italiano, de judeus que saíram de Jerusalém, que nem eram judeus ainda, né, que saíram de Jerusalém, e eles foram, na época, para a Itália, foram recebidos na Itália. Os meus descendentes tinham muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Descendentes, ó, lá atrás, tá, gente? Tô falando de 900 anos. Lá para trás, pois é. Tem toda a minha árvore genealógica pesquisada, que foi fácil de achar. Porque, sim, tem muitos judeus. A família, o sobrenome Espíndola, Espinosa, Espinosa, Espim, são todos derivados da mesma fonte, da mesma árvore genealógica, dessa família. Alguém já ouviu falar de Baruch Spinoza? Meu descendente. O Deus de Baruch Spinoza, alguém já viu esse poema? Embora alguns atribuam a ele, outros não atribuam. Enfim, teve Espíndolas, Espínola, Espinosa, em todas as áreas do campo da sociedade, desde de reis, espínolas, espinolas, espíndolas, reis, rainhas, duques, conde, papas, freiras, sim, né? Porque na época muitos desses judeus, eles, digamos assim, eles eram convertidos à força, né? Não tinha meio que muita opção. Eles eram meio que convertidos à força. Eles aceitavam, não é? O catolicismo era meio que convertido à força. Alguns poucos guardavam o judaísmo assim muito, muito secretamente, não é? Porque o judaísmo, vocês sabem que foi perseguido durante muito tempo, não é? Pela igreja. Não estou aqui culpando a igreja, nem falando de nada disso. Tudo tem uma história, tá, gente? Tudo tem uma história, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Vão estudar a Torá para vocês saberem a história dos hebreus, dos judeus, tá? Vão se aprofundar, estudem a história também da Igreja Católica, não fica pegando videozinho curtinho aqui, ali e acolá, não. Ela como instituição não foi uma instituição que cometeu só erros, só desgraça, só coisas ruins, não. Teve muitas pessoas iluminadíssimas lá dentro, iluminadíssimas, como teve em todas as vertentes de manifestações de cunhos religiosos. Querendo ou não, não é? Chame isso de plano divino ou não, foi graças ao judaísmo e ao judaísmo cristão que o nome de Sananda Jesus chegou a ser a maior religião do mundo, a mais conhecida, judaica cristã, ou no caso dos nossos irmãos muçulmanos, que também acreditam em Sananda Jesus como um profeta. Também tem Sananda Jesus, o Novo Testamento e tudo mais, tá bom? Você está lindo, gratidão. Tô de pijama, joguei esse negocinho aqui, né, de ficar aqui em casa aqui. Joguei essa touquinha, esse negocinho aqui, esse trenzinho aqui, porque eu tô de pijama por baixo, né, só para dar uma disfarçada. Será que tá dando? Nem tá dando para dar uma disfarçada, né, gente? Só vocês mesmo para me achar lindo com Covid e com um cobertor por cima. Eu sou praticamente católica, mas não praticante. Então, minha família, por parte materna também, eram todos católicos. Inclusive,
A minha avó. Só que a minha avó era interessante. A minha avó era aquela católica curandeira. Já viu? Católica curandeira? Então, a minha avó ela era católica, né? Foi batizada, tudo mais, mas não era de frequentar a igreja, era uma mulher de rezar. E ela fazia muitas coisas, por exemplo, ela pegava aquelas imagenzinhas, é um sincretismo isso, tá? Pegava aquelas imagenzinhas de Cosme e Damião, que eu não sei qual é o nome deles na igreja católica, eles têm o nome na igreja católica, tem duas crianças. Dois santos que foram canonizados juntos e que a Umbanda ela usou também, né, e usa como sincretismo. Então a minha avó pegava aquelas imagenzinhas, colocava docinho para eles. Minha avó trabalhava com ervas, às vezes do jeitinho dela, com benzimentos, né, que ela ia pegando das ancestrais, coisa e tal. Então a minha avó era aquele tipo de católica benzedeira. Aliás, uma médium, embora ela não se denominasse como médium, nunca foi envolvida assim com espiritismo, mas uma médium excelente. Vocês não têm noção. Minha avó não julgava ninguém pela aparência, gente. Aliás, eu até me comovo. Sempre quando eu falo da minha avó, aprendi isso com ela. Ela botava o olho em alguém. A pessoa podia estar com a roupa que for. Desde a roupa mais chique, mais bonita, mais elegante, ou a roupa considerada não tão chique, não tão elegante, ou considerada vulgar. Eu não vejo nenhuma roupa torna ninguém vulgar. A vulgaridade não está na roupa. A vulgaridade está ou não na pessoa, que também é uma opção. Enfim. Mas a minha avó não via isso, mas ela batia o olho em alguém. Quando ela batia o olho, ela já sabia. Do jeitinho simplesinho dela, ela já, ó, esse aí, essa aí, ó. Podia estar com a roupa mais bonita que for. Podia ser padre, podia ser senador. Senador não, que minha avó nunca conheceu, tadinha. Mas podia ser padre, podia ser prefeito, podia ser o que for. Ou às vezes aparecia pessoas lá também, os amigos do meu tio, né, do filho dela, com aquelas rouponas, tudo da época, né, de mano. Hoje seria de mano, né? E muitos deles a minha avó olhava e falava, nossa, mas que garoto lindo, tem um coração imenso. Às vezes aparecia algumas amigas da minha mãe lá, né, com um shortinho bem curto mesmo, tipo metade do popô aparecendo. Aqueles seios bem fartos para fora. E a minha avó não era puritana, tipo olhar e falar, nossa, credo. Não. Muitas dessas também, minha avó olhava também e falava, nossa, uma moça muito boa, uma mulher muito boa. Então vocês veem, minha avó era uma médium sensitiva, assim, excelente. Minha mãe era assim também. Quando a minha avó dizia, olha, cuidado com esse daí, com essa daí, mãe e geralmente vó já tem isso, né? Naturalmente. Mas a minha, assim, era uma coisa extraordinária. Muito bem, meus queridos. Deixa eu ver se eu abaixo aqui um pouquinho. Estou tomando zinco, né, que eu já tomava, na verdade. O médico até fica de boca aberta que eu faço suplementação vitamínica, tanto dessas aqui quanto natural, também faço. Essa daqui que é bem completa, Gerilon, não estou sendo pago, tá? Essa daqui também é uma vitamina muito completa, tem tudo aqui dentro, gente, essas cápsulazinhas vermelhinhas, tem tudo. Tem tudo. Depois, olha, depois que nós passamos dos 25 anos, não é? Pois nós passamos dos 25 anos, nós precisamos. E sim, pasmem vocês, nem tudo a gente consegue com alimentação. Porque, ó, dentro de uma cápsulazinha dessa aqui, gente, teria uma feira inteira. A gente não consegue sentar e comer uma feira inteira nem um dia, nem numa semana. A gente não consegue todas as vitaminas por via oral, comendo. Não consegue. Então, sim, tem alguns suplementos, não é? Tem que ser indicado para cada pessoa. Esse daqui foi indicado, né, por mim também, há muito tempo já que eu tomo, desde os 25 anos, como suplemento pelos médicos, e tem todas as vitaminas. E tem uma outra também, geralmente, a única coisa que eu passo na pele, gente, no rosto, é hidratante, né? Mas de uns 2 anos para cá, eu comecei a tomar ácido hialurônico. Deixa eu mostrar aqui. Não é aquele de injetar na pele, não, tá? Esse daqui é de tomar. O que é o ácido hialurônico, tá? Deixa eu pegar uma cápsulazinha aqui. É uma cápsulazinha, como vocês veem. O nosso corpo ele já produz, tá? O ácido hialurônico. O ácido hialurônico, até os 25 anos,
no nosso organismo, ele é responsável por guardar o líquido no nosso corpo. Ele funciona tipo de uma esponjinha. É uma esponjinha na nossa pele, não é só na pele, tá, gente? Eu falo pele, o pessoal já pensa que é beleza. Também, mas não é. Ele é uma esponjinha, ele retém líquido na nossa pele, então a nossa pele ela não desgasta, não envelhece, não fica opaca, etc. Não é? Não tem todos aqueles processos, ou demora mais para ter, não é? As juntas também, juntas, né? Eu que trabalhei muito, sempre tive muito trabalho de esforço físico, com as mãos, com as juntas. Também a mesma coisa, cartilagem. Então, trabalha umidificando as cartilagens também. O ácido hialurônico, basicamente, funciona como uma esponjinha, que a partir dos 25 anos nós vamos perdendo, nós não vamos produzindo mais a quantidade de ácido hialurônico, não é? Nós vamos perdendo, e é natural, tá? Nós temos no nosso organismo, não é vegetal, desculpa. Não é animal, tem animal, mas esse não é animal, esse é de fonte vegetal. Tem as esponjinhas do mar também, pois é que serve como natural no nosso corpo não rejeita. Então é ácido hialurônico e é vegano, tá bom? Embora eu não seja vegano, mas isso é vegano. Só para quem perguntou. Orações, decreto de regeneração do DNA, né, que eu faço, que eu recebi. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Temos que fazer sim, temos que fazer. Ah, Ariel, então quer dizer que se eu fazer uma oração, se eu for uma pessoa que faço oração, eu não preciso tomar banho? Porque eu faço oração, então eu não preciso tomar banho, né? Eu acho que tem gente que pensa assim. Que pessoas que rezam, pessoas que fazem prece, pessoas que fazem oração não precisam tomar banho. Que se não tomar banho, a pessoa não vai cheirar mal, não vai feder. Fede, gente. Fede, a gente cheira mal. Não é porque é uma pessoa que faz oração que a pessoa não toma banho. Então tem que tomar banho, tem que escovar o dentinho, né? Se não escovar o dentinho, apodrece. Né? Eu nunca precisei usar aparelhos. Aqui, ó. Nunca tive uma cárie nos meus dentes, mas porque eu também não sou muito chegada em açúcar, não é? Açúcar não é o meu forte. Então, nunca tive uma cárie nos meus dentes, tem que escovar o dentinho para não ficar com bafão. Sim, porque acorda com bafo, gente. Todo mundo acorda com bafinho, né? Todo mundo. Geral, pelo amor dos deuses. Se tiver alguém aqui que acorda com hálito de rosas... Nós acordamos e escovamos os dentes. Então é isso, meus queridos, é cuidar do corpo também. Tem a parte que a espiritualidade faz? Tem a parte que a espiritualidade faz. Tem a parte que a nossa mente faz? E como tem, tá? E como tem. De nada adiantaria, por exemplo, eu estar tomando vitamina, estar tomando ácido hialurônico, de nada adiantaria eu estar fazendo nada disso, ou até mesmo pessoas que fazem procedimento estético, nada contra, tá? Tem muita gente que vocês veem, faz procedimento estético, aplica coisa no rosto aqui, aplica aqui, empina aqui, puxa lá, puxa aqui, fica assim às vezes, né? Um zóio para cima, um zóio para baixo, e não fica natural. E às vezes não é nem culpa do profissional, tô sendo sincero, porque eu trabalho no ramo da estética também, sou cabeleireiro, né? Acho que quase que não dá para perceber que eu sou cabeleireiro. Eu trabalho no ramo da estética e fora ser cabeleireiro, sou visagista também, estudei visagismo, não é? Então, simetria de rosto, contornos, tom de pele, subtom, eu entendo um pouco disso por ser, além de cabeleireiro, visagista. Então, o que acontece? A pessoa pode estar fazendo procedimento estético, pode aplicar botox, até aonde ela imaginar que tenha prega para ela aplicar, que a pessoa não fica natural. Por que não fica natural, gente? Porque é a culpa do médico? Nem sempre. Muitas das vezes o que está dentro, não é? O que está dentro da pessoa. Às vezes a pessoa não se alimenta bem. Agora falando de alimentação, a pessoa não se alimenta. O que adianta? Aplica botox, aplica não sei o que aqui, puxa o rosto lá, puxa o rosto aqui, estica lá, passa creme não sei na onde, mas não se alimenta bem, dorme mal, tem aquela vida totalmente desregrada, em termos de humor está sempre em baixa vibração, então não adianta, tudo isso reflete na pele, meus queridos, tudo isso reflete aqui, ó. Por isso tem muita gente, olha, eu fico de boca aberta, eu conheço pessoas de 30 anos, algumas de 25, que já fizeram não sei quantos procedimentos estéticos no rosto. Não é criança, para mim é criança, eu tenho 40 quase. Eu conheço crianças que fizeram vários procedimentos estéticos no rosto e têm aparência de 40.
Sim, de 25 com o procedimento estético e aparência de 40. Mas aí a gente vai ver os sentimentos, né? Vai ver o sentimento da pessoa, a vibração, a alimentação, o quanto que a pessoa come, o quanto que a pessoa não come, que a gente não pode comer nem de mais e nem de menos de tipo de nada também. Calma que eu vou explicar. Hoje se vê muito na moda falar de jejum intermitente, não é? Pois é. Eu e a minha avó, por isso que eu toquei nesse assunto, a gente já fazia jejum intermitente, a gente já faz jejum intermitente porque já é nosso, tá? Já é nosso. E já é nosso, assim, já é do nosso organismo, tá bom? É muito bom fazer jejum intermitente? Sim, pessoas que podem, pessoas que estão com a saúde boa. Eu, por exemplo, agora estou sendo obrigada a não fazer jejum intermitente. Estou comendo igual uma tracinha. Obrigado, mas estou comendo, tá bom? Porque meu corpo tem que ficar bem alimentado. Mas, se vocês forem parar, gente, para vocês pensarem, todos os vídeos que vocês assistem de médicos, tá? Procurem vídeos de médicos de jejum intermitente, os nossos antepassados, coloquem os nossos antepassados, tá bom? Lemúria, Atlântida, os homens das cavernas, o que vocês quiserem chamar, mas os nossos antepassados. O homem tem, gente, muito mais do que 10, 15 mil anos. Encontraram o que eles falam pra gente, deve ter encontrado muito mais antigo, mas há pouco tempo agora encontraram fósseis de mais de 20 mil anos. Então vocês imaginam. Ah tá, e 20 mil anos não era macaco não, nós mesmo, nós, aqui humano já, tá bom? Então, qual a alimentação que nós estávamos acostumados? Como os animais. Nós íamos, nós nos alimentávamos, né? Porque nós, seres humanos, sempre fomos os dois. Quando dava para se alimentar de carne, a gente se alimentava de carne. Quando não tinha carne, a gente comia raiz, comia erva, comia as coisas que nós víamos os passarinhos comendo, que via os bichinhos comendo. Foi assim que os seres humanos aprenderam a se alimentar. Inclusive os indígenas, não é? Aprendendo, vendo os animais comer, o que os animais comiam, não morriam, eles comiam também. Inclusive, já fui em tribos indígenas, eles são assim, tu viu? É maravilhoso, lindo. Nossa, Ariel tem história, viu? 40 anos, ó, bem vivido. Em todos os sentidos. Então, meus queridos, o que acontece? Só que nem sempre tinha. Isso eu estou falando no planeta todo, nem sempre tinha. Às vezes acontecia, né, dos nossos ancestrais encontrarem, seja lá um animalzinho, ou seja lá fruta, e comer, e às vezes acontecia de passar 3 dias, às vezes até uma semana sem comida. E o corpo consegue, até o nosso corpo. Hoje, tá? Se você não tiver nenhum problema de saúde, pelo amor das deus, eu não estou falando de dieta, estou falando de história, tá bom? Nosso corpo aguenta ficar até uma semana ou mais, dependendo da pessoa, sem alimentação física, sem alimentação sólida, sem comida, né? Sem água não, sem água a gente não aguenta tanto não. Água, nossa, água é vida. Então, o que acontece? O nosso corpo não está acostumado, tá? Desculpe aí os nutricionistas, não sou médico, não sou doutor, mas tem vários doutores, vários nutricionistas que falam sobre isso também. Essa coisa de estar comendo de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, nós não fomos programados, gente, nós não fomos programados para comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, ou de toda hora ficar comendo alguma coisa, ou beliscando alguma coisa. Não fomos programados para isso. Eu sei que tem estudo científico, acadêmico, que tem muitos nutricionistas, né, que defendem isso, de comer pouquinho também, tá, gente? Né? 2 horas, 1 litrão de Coca-Cola, um cheeseburger, ou sei lá o que vocês gostam de comer, não, tá? São intervalos, lanchinhos, né? Quem defende isso de comer de 2 em 2 ou 3 em 3 horas. Então, são pequenas porçãozinhas. Não é o meu caso, não é? E não é o meu caso nem por nada, não é o meu caso porque eu não consigo mesmo, não sinto necessidade, não sinto vontade. E os nossos ancestrais, agora falando dos nossos ancestrais, voltando para os nossos ancestrais também, você acha que eles tinham geladeira? Vou lá na geladeira, vou pedir um fast food lá, vou pedir não sei o quê, vou descer lá no barzinho e vou comprar tal coisa, vou ali agora na minha horta. Demorou muito tempo para a gente começar a se construir assim, até mesmo para nós nos tornarmos agrícolas, para nós começarmos a cultivar cereais, até mesmo pegar animais. Demorou, gente, demorou muito para o homem aprender a
viver naqueles moldes, né? De ficar no lugar, fincar raízes e começar a cultivar a própria comida. Então não tinha, às vezes tinha, era coisa de estação, enfim. Nós não fomos acostumados, milhões aí, milhares de anos, a comer muito. Aí muda-se, né? Muitas das vezes, o Brasil nem tanto. O Brasil é o país que tem muita fome ainda, muita. 50% da população brasileira não tem luz e água encanada. Todos os governos, tá? Todos. Já teve melhor? Já. Tá pior? Agora voltamos para o ranking? Voltamos. Não estou falando que é culpa de A, X nem Y. Mas enfim. Então, o que que acontece, meus queridos? Shalom. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Então, o que que acontece? Nosso corpo, nosso organismo não está acostumado a tudo isso de comida. Aqui, ó, entrou uma pessoa aqui. Beijo. Nosso corpo não está acostumado a tudo isso de comida. Os nossos ancestrais não estão. Então, quem já assistiu o filme Nosso Lar, do André Luiz? Vocês lembram por que o André Luiz desencarnou? É claro que foi uma sequência de várias coisas. Foi bebida, mas ele ficou mal do estômago por comer desregradamente. Pois é, foi chamado de suicida lá no Vale dos Suicidas, né? Lá no umbral, e nem entendia por quê. Era médico, mas o médico, ó, lá de trás, né, gente? Lá de trás. Por exemplo, tem pessoas mesmo que não sabem, mas o açúcar refinado, esse açúcar que nós usamos, açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar. Enfim, o açúcar ele é mais viciante que cocaína. O açúcar ele é mais perigoso e viciante do que crack. Vocês estão passados, não estão? Pois é. Dá uma pesquisada, não vai pelo que o Ariel está dizendo, não. Dr. Laia Ribeiro ou um médico, chega para um médico e fala qual é o tanto de ingestão de açúcar que eu devo ingerir por dia. Porque tudo que nós comemos, eu nem sou médico, tá? Mas tudo que nós comemos, nosso organismo transforma em glicose. Independente. Então, você já bota a glicose, direta, pura, secrementada e compactada dentro do seu corpo. Imagina a explosão que aquilo tem. E faz muito mal. Muito mal. Frutas não, meus queridos. Frutas faz mal? Não. Se você comer a fruta, por exemplo, a laranja. Se você comer a laranja e comer a laranja, os bagacinhos da laranja, comer a laranja toda, tranquilo. Porque as fibras que tem ali, até a frutose, não vai fazer mal para você, porque as fibras vão ajudar o seu organismo até mesmo a quebrar um pouco daquela frutose, sim, que tem na laranja ou em qualquer fruta. Agora, se você pega uma laranja, não, 20 laranjas, você pega 20 laranjas e espreme num copo de suco, você não tem a fibra, você tem só frutose. Ai, Ariel, só toma um suco natural. Pois é. Estão sabendo até do suco natural também, né? Então, vocês conseguem sentar e comer 20 laranjas? Com bagaço, com as fibras, tudo? Não consegue. Mas consegue tomar um copo de suco de laranja, não consegue? Achando que é maravilhoso para a saúde? Não é. Muita frutose, sem ter o que quebraria, não é? Sem ter os bagacinhos, sem ter as fibras. Sem ter as fibras para quebrar. Então, pois é. Até o suco natural nós temos que tomar com muita cautela. Se necessário, na verdade, eu já falando de... Gente, tem algum médico aqui? Acho que tem algum médico aqui comigo. Tem algum espírito médico aqui, não é possível. Eu doente falando dessas coisas, enfim. É claro que eu estudo um pouquinho também, mas eu não sei de onde está saindo isso. Deve ter algum médico aqui, algum espírito médico aqui comigo hoje. Mas, enfim, gente, é sempre bom vocês comerem a fruta, tá? Como a fruta. Porque a fruta, ela tem as fibrazinhas, a natureza ela é linda, a natureza ela é perfeita, a natureza é maravilhosa. É lógico que a gente quer comodidade às vezes, não quer descascar, quer tomar, quer não sei o quê. Mas, gente, se possível, comam frutas, tá? Do jeitinho que elas vieram ali, bonitinha, tá? Comam elas daquele jeito, que é a melhor forma de ingerir glicose sem estar, né, passando dos limites. Dr. Bezerra de Menezes, pode ser a equipe dele, sem dúvida, que está aqui junto. Preto Velho, eu sei que tem um monte aqui, tem um monte de espírito aqui comigo, ó. Estou enxergando eles aqui. Tem aqui Preto Velho, tem da Umbanda, tem ET, tá todo mundo junto, misturado aqui. Eu não estou mostrando o pôster, não. É que
Eu vejo, né? Enfim. Bom, então voltando, né, gente? Falando sobre umbral. E o que que o umbral, Ariel, ele tem a ver com o Covid? O que que o umbral ele tem a ver com o coronavírus? Bom, gente, quando eu recebi o diagnóstico, né, e comecei o tratamento, eu pensei, falei assim, não, da mesma forma que quando eu tive dengue, eu falei, da mesma forma quando eu peguei dengue, eu peguei não, ela me pegou, né? Ela me pegou. A dengue a gente não pega a dengue pega a gente. Essa é a diferença. Enfim, mas as duas vezes que a dengue me pegou, sem vergonhinha, né? Olhou para mim e falou, acho que é saboroso esse magrinho aí, hein? Mas as duas vezes que a dengue me pegou, a última vez, né, eu já estava mexendo, já não era nem com o YouTube ainda, eu estava mexendo com o Facebook, eu estava fazendo palestras já no Facebook. Gente, quem é do tempo do Facebook, meu, de uns 10 anos atrás, nem mexia com o YouTube ainda, tem gente que da época dos meus dois Facebook, não desses que eu tenho agora, que os dois foram hackeados. Então, nessa época, os espíritos também chegaram em mim e falaram, não, você vai lá e você vai falar que você contraiu. Mas por quê? Por quê? Porque eu tinha 2 Facebooks, esses 2 Facebooks meus juntando tinha 10 mil pessoas, dessas 10 mil pessoas eu administrava grupos de 300, 400, 500, 1000 pessoas, que juntando tudo, gente, eu tinha pelo menos uns 4 milhões de seguidores, juntando com os grupos que eu tinha nos meus 2 Facebooks passados. Então vocês imaginam uma pessoa que fala sobre espiritualidade, num momento, por exemplo, como nós estávamos, ainda, né, de dengue, e que a dengue pegou essa pessoa. Justamente para mostrar que ninguém é isento. O mosquitinho não vai lá, esse aqui eu não vou picar ele porque ele faz orações todos os dias, porque ele está cercado de espíritos bons, etc. Não, gente, acontece com qualquer um, entende? Com qualquer um, tá? De apóstolo Paulo, Shaul Rachalia, tá? Shaul era o nome do apóstolo Paulo em hebraico, Shaul Rachalia. Quando Shaul Rachalia, embora muitas pessoas não entram no consenso do que era o espinho na carne dele, mas muitos teólogos, como eu, né, que sou teólogo também, nós seguimos muito pela vertente de quando ele também teve problema nos olhos. Ele gostava muito de escrever, ele precisava escrever, principalmente para as igrejas, não é? Então ele começou a ter problema nos olhos e problema de saúde, pediu para Deus, para Jesus, para Sananda, falou, Deus, me cura, tira esse espinho meu da carne, me cura, eu preciso de cura. E qual foi a resposta de Deus para Shaul Rachalia? Algumas pessoas que são mais, digamos assim, conhecem a Brit Hadashah. Brit Hadashah é o Novo Testamento. Pois é, o Ariel, tudo em hebraico aqui. Meus queridos. Não sou cristão de fundo de quintal, não, com todo respeito, tá? A Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, em hebraico também, que eu prefiro, eu gosto muito do hebraico, do original. Aramaico eu sei um pouquinho, muito pouco, tá? Mas hebraico maravilhoso. Então, o que acontece? Shaul Rachalia falou para Sananda, me tira esse espinho da carne de mim. Sabe o que foi que Sananda, ou Deus, respondeu? A minha graça te basta, porque quando você está fraco, é quando você está forte. Ai, me arrepiou inteirinho aqui agora. A gente começa a falar de Sananda, já viu, né? Nossa, e olha que eu tô de moletom de todas essas coisas aqui. Gente, me arrepiou inteirinho. Deus virou para ele e disse, minha graça te basta. Ou seja, você não é privilegiado porque você está levando a minha palavra, porque você está curando as pessoas, porque você está fazendo milagre. Conheço muitos médiums de cura que morreram de diabetes, curavam pessoas de diabetes, de câncer, de o que vocês imaginarem, de graça, tá? Ó, estão todos eles aqui, vocês não têm noção, tá uma festa aqui, eita! Olha que coisa boa, você vê, a gente começa a falar de espiritualidade, a espiritualidade vem, a gente recebe visita. Sozinho eu nunca tô, mas agora tá uma festa aqui que vocês não têm noção. É espírito andando para tudo quanto é lado, é luz passando, voando por aqui, tá um baile maravilhoso aqui. Acho que é por isso que eu tô com um pouco mais de energia nesse momento também, sem sombra de dúvidas. Então, o que acontece? Sananda Jesus também. Caso vocês não saibam, Yohanan, João Batista, João era primo de Sananda Jesus. Primo de sangue, primo de primeiro grau, primo. E batizou Sananda, teve toda aquela participação na vida de Sananda, né, e tudo mais. Só que a cabecinha dele foi caçada. Aí, o primo dele, como primo,
não como precursor, mas como primo, mandou perguntar para Sananda Jesus, que estava em outra cidade pregando, né, o evangelho, e aí? Manda perguntar para o meu primo se ele é mesmo o Messias, se ele é mesmo Jesus, ou precisa esperar outro. Sabe o que foi que Jesus respondeu para o primo dele, para Yohanan? Fala para João, para João Batista, que cegos estão enxergando, coxos estão andando, a palavra está sendo pregada. E levaram a resposta para ele. E ele foi decapitado, como muitos de vocês conhecem a história e sabem da história. Resumindo, meus queridos, o que Sananda Jesus veio fazer, acima de tudo, não foram os milagres físicos, não foi ressuscitar Lázaro, não foi salvar a família física dele, não foi se levantar como um governante contra o Império Romano. Sananda Jesus ele veio para ser um exemplo, começando dentro com os próprios amigos e familiares que ele nunca favoreceu. Porque o que nós precisamos é de expansão da consciência. Quando eu estou falando de consciência, não estou falando de consciência cerebral, tá? Estou falando de consciência cerebral que anima essa consciência cerebral, essa massa cefálica. Porque, meus queridos, onde nós estamos aqui é transitório. Por isso que Sananda disse mais de uma vez, não é? O meu reino não é deste mundo. O Dimas, boa noite, Dimas. Dimas, livro, uma hora a gente precisa fazer uma live aí, Dimas. Pegar um livro aí em comum que o pessoal gosta aqui e a gente falar. Tem alguns livros de judeus que o Dimas também ele já leu. Dá pra gente, uma hora, a gente conversar aqui umas coisas interessantes. Então, Sananda Jesus, ele não deu preferências, assim, no sentido de privilégios, não é? Não tinha privilégio, não. Sananda Jesus nunca fez da família carnal dele privilegiada, nunca fez dos amigos dele privilegiados. Eram os deuses astronautas. Eu vou enviar, Dimas. Pois é, fiquei de enviar o livro pro Dimas, eram os deuses astronautas. Aí eu e o Dimas vamos fazer uma live lá no canal Pleiadianos, quero fazer lá, Dimas, depois nós fazemos aqui também. Lá no canal Pleiadianos, porque eu quero saber a opinião do Dimas, que o Dimas ele é professor de matemática, né? Tem bacharelado, doutorado, matemática, escritor, escreveu vários livros maravilhosos e também ele tem um Instagram onde ele faz resenhas de livros maravilhosos e agora está fazendo lives e entrevista com outros escritores também. Então vocês veem, né? Um professor que gosta do que faz. E aqui é difícil, não é fácil, mas quando nós fazemos o que ama, né, Dimas? Quando nós fazemos o que ama, a gente pode estar doente, capengando, daquele jeito, mas a gente está lá e a gente faz, não é? Então é isso, meus queridos. Sananda Jesus nunca veio para... Ai, deixa eu pegar o meu filhinho, que nem a gente faz aqui, o meu filhinho vai ficar privilegiado. Vamos dizer que Sananda Jesus fosse o presidente, né? Ai, não, os meus filhinhos, se Sananda Jesus tivesse filhinho, meu filhinho vai ficar privilegiado. Meu filhinho não vai para cadeia, meu filhinho tem foro, mesmo sem ter foro privilegiado, vou dar foro para ele. Sananda Jesus não tinha isso, não tinha. Tá? Porque o que Sananda Jesus ele queria era a expansão consciencial do planeta. Porque de nada adianta libertar um povo da fome, de nada adianta tentar libertar um povo da fome, tentar libertar um povo da escravidão, sendo que a escravidão está dentro da pessoa. Pois é. Sananda veio para tornar almas livres, essências livres, assim como Buda, assim como Krishna, assim como Isis, assim como várias manifestações avatáricas. Eles vieram para tornar as nossas essências livres, porque a partir de um momento que uma alma atinge o estado búdico de iluminação, e quando falo estado búdico, estou falando até de ateus, Leandro Carnal, meu ateu favorito. Se todos os religiosos fossem como Leandro Carnal, gente... Por Isis, viu? Jesus estava caminhando aqui fisicamente no meio de nós. Se bem que ele caminha também às vezes, né? Mas, enfim. Então, a iluminação não tem só a ver com religião ou religiosidade. Muitas pessoas atingem a iluminação sendo ateus. Conheço ateus iluminadíssimos, com uma expansão de consciência assim, gente, absurda, absurdamente linda, maravilhosa. E o que isso tem a ver com umbral? Ok. O que isso tem a ver com umbral? Bom, meus queridos, sabe quais são as almas mais difíceis de resgatar no umbral? Chuta aí.
Quem são as almas mais difíceis de resgatar no umbral? Ariel, as almas mais difíceis de resgatar no umbral deve ser os dependentes químicos, deve ser os suicidas. As almas mais difíceis de resgatar do umbral, vão chutando aí, gente. Deve ser quem assassinou alguém. As almas mais difíceis de resgatar do umbral deve ser das pessoas que cometeram vários suicídios. Ou que mataram muitas pessoas, ou que fizeram coisas horríveis para crianças. Não. Não que não seja também. Mas sabe quais são as almas mais difíceis de resgatar do umbral? Os religiosos. Não os religiosos verdadeiros, porque religião, dentro do conceito, significaria religar, mas a religião, nenhuma delas nunca teve o poder de religar o homem com a fonte primordial. Chame de Deus, deusa, a forma que vocês preferirem. Então, as almas mais difíceis, e eu trabalho no umbral toda noite, pois é. As almas mais difíceis de serem resgatadas no umbral são almas de religiosos. Ai, Ariel, você está falando só de religião católica, de evangélico, de... Não. Todas as religiões, ortodoxia. Pessoas que dentro das suas religiões tinham uma ortodoxia muito fechada. Só isso, Ariel? Nananina, não. Porque vocês pensam que o kardecismo, ou a crença no reencarnacionismo surgiu com Kardec? Na França... A casa de Kardec está lá quase sendo colocada abaixo, meus queridos. França não tem religião, né? Porque já passaram por tantas poucas e boas com religião que eles abominam, os franceses abominam religião. Não é? Quem já foi para a França sabe disso. Então, o que acontece? A reencarnação, por exemplo, no judaísmo ortodoxo, já existe há muito tempo. Os rabinos são reencarnacionistas, muito antes de Kardec. Kardec não tem nem séculos. O judaísmo ortodoxo tem milênios. Milênios o judaísmo ortodoxo tem. Sananda sabia da reencarnação. Sananda falava sobre reencarnação. Na Brit Hadashah, que vocês chamam de Novo Testamento. É claro que depois a Igreja Católica encobriu, tarará, um monte de coisas, tá? Por causa do fanatismo, exatamente, é onde eu vou entrar agora. Então, as almas mais difíceis de serem resgatadas do umbral não são os suicidas, não são os dependentes, não são os homicidas. Estão chocados? Leiam outros tipos de livros ou conversam com médiuns que trabalham no umbral. As almas mais difíceis de ser resgatadas do umbral são aquelas almas daquelas pessoas endurecidas, que se acham donos da verdade, os próprios deuses, ou se achavam os próprios deuses na terra. Quantos padres, pastores, mas não é só padre, pastor não, padre, pastor, rabino, muçulmano, espírita, faz tão pouco tempo que tem kardecista, né? Mas umbral assim de espírito, né? E não pense você que, Ariel é espírita não praticante, é espírita que não foi caridoso. Não, gente, pausa. Fazer caridade, nós não estamos fazendo mais que a nossa obrigação. Dói ouvir isso, né? Mas sim, não é mais que a nossa obrigação a gente fazer. A gente não deveria se sentir especial por fazer caridade. Não deveríamos. Nos sentimos. Algumas pessoas se sentem especiais por serem caridosas, não é? Porque a caridade, ela começa primeiramente conosco. Se nós repartimos algo com alguém, seja conhecimento, seja pão, seja companhia, nós estamos falando para nós mesmos que nós temos para dar. Então, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Então, a caridade é um ato que começa a beneficiar primeiramente aquele que pratica ela. Já começa por aí. Então não pensem vocês que eu sou espírita, kardecista, ou é católico, ou é não sei o quê, e foi uma pessoa que sei lá, ajudou a matar a fome de milhões, que construiu várias organizações para matar fome, pobreza, etc. E por causa disto, tá? Não que isso não seja importante, mas por causa disso garantiu o lugarzinho vibracionalmente dela em colônias superiores, não. Porque muitos deles nós não sabíamos, ou sabíamos também, muitos deles também expressavam em palavras a sua ortodoxia, o seu julgamento, eles praticavam muita caridade física, né? Que é importante, mas não é mais do que a nossa obrigação e faz bem primeiramente para nós mesmos, mas eles não praticavam a caridade do amor,
A caridade da compaixão, a caridade do amor ao próximo, a caridade da tolerância. Eles não matavam vidas fisicamente, mas matavam com a língua. Sabia que língua mata? Pois é. E a gente pensando que era só mosquito da dengue, hein? Não, não é só mosquito da dengue, não. Língua mata também. Eles matavam pessoas com a língua. Então, sim, você é condenado não por um Deus, nem pela espiritualidade, tá? Não tem um Deus malvado lá escrevendo, é você mesmo com você, quando nós estamos fora do corpo, tá? Então, muitos religiosos se defrontam com a sua realidade quando estão fora do corpo, seja quem for, espírito, kardecista, bandista, judeu, muçulmano, seja o que for, tá, gente? O umbral tá assim, ó, de religioso ortodoxo. Eu sou o dono da verdade, eu sou espiritualista, eu sou o Deus e a deusa na terra, a minha palavra é a palavra da deusa, é a palavra do Deus na terra, se vocês não fizerem tal coisa, vocês vão queimar no umbral. Tem espírita que usa isso também, tem, você não sabia? Tem, Ariel já dirigente de centro espírita, conheço só um monte, não só espíritas, todos os lugares. Então, essas são as almas mais difíceis, porque eles acham, mesmo estando no umbral, eles não percebem que estão no umbral, eles continuam se achando donos e detentores de Deus ou das deusas, né? Se for uma mulher, ou crença em outras deusas, porque tem também, tá? Não pense você que não tem, como eu disse, tem de tudo. As pessoas ortodoxas religiosas, quando falo ortodoxas religiosas, não estou falando das religiões vigentes, estou falando até das mais antiguíssimas, tá? Até os cultos às deusas. Sim, em todo lugar tem gente que cultua de maneira benéfica e cultua de maneira que está cultuando a si mesmo, na verdade. Não é? Como quando uma pessoa se autodenomina Deus ou deusa, mas não no bom sentido de Deus e deusa, mas no mau sentido de Deus e deusa, de condenação, de querer achar que eu sou superior, eu vou mandar alguém para o inferno ou para não sei qual lugar. Essas pessoas são as mais difíceis, gente, vocês não têm noção. Porque mesmo lá, mesmo em sofrimento, eles não conseguem enxergar que eles estão no umbral. Não conseguem enxergar. Eles são atormentados pela própria mente deles. Eles não conseguem enxergar, porque o umbral é mais do que um espaço, porque também é um espaço, mas é principalmente um espaço mental. Quem já assistiu o filme Amor Além da Vida, com o falecido Robert Williams, que ele foi pro quadro da mulher dele, aí lá cada um tinha um céu diferente, como cada um tinha um umbral ou um inferno diferente dentro desse filme, muito lindíssimo. O filme se chama Amor Além da Vida. Ele vai lá no umbral para resgatar a esposa dele, que é suicida. Me arrepiando todinho aqui. Porque eles eram almas gêmeas. Ele vai lá no umbral para resgatar a esposa dele. Os filhos são recebidos, ele não vê os filhos dele como via aqui na Terra. É lindo. Retrata bem a realidade. É um filme, mas retrata melhor a realidade do que muitos romances espíritas que eu vejo por aí. Enfim. Então a pessoa ela fica ali, naquele estado vibracional, entende? A pessoa fica naquele estado vibracional, se achando assim, dona, não é? Ela mudava conforme os pensamentos, sim. Se achando dona ainda, ou dono de Deus, ou da deusa, tá? Da deusa também, das deusas, seja lá o que for, e achando que, não mereço estar aqui. Quando eu estava na Terra, ó, tem um monte, tá, gente? Assim, ó. Não, quando eu estava na terra, eu ajudava. Quando eu estava na terra, eu era o dono e a dona da palavra, da verdade. Era sacerdotisa, era sacerdote, era cacique, era não sei o quê. E por aí vai, uma afinidade. São os mais difíceis. São os irmãozinhos mais difíceis de resgatar. Sabe por quê? Vou colocar de uma forma bem simples para vocês. Por que você acha que Sananda Jesus, ele estava sempre no meio do povão? Sananda Jesus, ele disse o quê? Que quem que precisava dele? Quem precisava escutar ele? Eram os sãos, ou seja, aqueles que já tinham conhecimento, já estavam com sua espiritualidade ali em dia, ou aqueles que não estavam? Aqueles que não estavam. Sananda Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os enfermos. E com doentes, vocês coloquem também esses falsos religiosos no meio, tá? Mas tinha muitas pessoas que, por exemplo, pessoas que roubavam,
mas sabia o que roubava, sabia que roubar era errado, sabia que aquilo ali que ela estava fazendo não era certo, mas mesmo assim fazia por vários e vários motivos que não compete a nós, nem no tempo de Sananda, nem no tempo de agora de julgar, compete às autoridades. Sim, as autoridades competem, nós temos que denunciar, mas a nós não, que nós não somos juízes, a não ser que você seja juiz ou juíza, tá? Então, essas pessoas eram mais fácil, elas tinham o coração mais aberto. Sabe que Sananda cansou de dizer nos discursos dele, quando os fariseus têm uma má reputação, não é? Mas deixa eu tirar essa má reputação aqui dos fariseus. Os fariseus, na época de Jóshua, eram os mestres da lei. Eram aqueles que eram para proteger o povo de Israel, que era para manter a cultura, né, do povo de Israel, mas como estava sobre o jugo, né, romano, né, de Roma mesmo, então acabaram que se vendendo, não é? E por medo, por várias coisas que não vale a gente dizer também, acabaram que se vendendo e prostituindo a sua, digamos assim, a sua identidade. E mesmo assim se achavam donos da verdade. Aí onde eu estou falando, ó, donos da verdade. Sananda Jesus, quando via esse tipo de fariseu, não era todo, tinha fariseus maravilhosos como Nicodemos. Nicodemos era um fariseu também. Quem tirou Sananda Jesus da cruz? Nicodemos. Pois é, está na Brit Hadashah. E fora a Brit Hadashah tem outros livros chamados livros apócrifos ou não canônicos que também corroboram para isso, que eu estou falando agora como teólogo, tá bom? Então, como teólogo, dentro da minha língua, eu posso falar no meu segmento de linha de estudo. Então, existia muitos que realmente seguiam ali, bonitinho, certinho, mas não entendiam algumas coisas, como Nicodemos, que era um sacerdote, e tinha outros que eram vendidos, que eram vaidosos, que eram orgulhosos, que roubavam do povo, botava carga pesada. E sabe o que Sananda dizia para eles? Eis que as prostitutas precederão vocês no reino dos céus. Gente, vamos fazer uma pausa dramática aqui. Numa sociedade, na época patriarcal, numa cultura religiosa que depois se tornou patriarcal, nem sempre o judaísmo foi patriarcal no sentido ruim, tá? Nem sempre, não começou assim. Tudo começa bom, depois vai desandando por causa dos homens, né? Enfim. Mas você comparar uma prostituta com sacerdote, isso não só era uma blasfêmia, como dentro do judaísmo, na mesma hora Sananda poderia ser pego pelos próprios judeus, pela lei judaica, pela lei da Torá, tá? E ser apedrejado ali. Comparar os sacerdotes com uma prostituta. E quando fala prostituta, não está falando de mulheres de remuneração. A Monja Coy falou isso uma vez, eu amei. Não estava falando das programadoras de computação, não, das garotas de programa que faz computação. Não, não é. que fazem cobrando, que algumas fazem de graça, né? Enfim. Voltando aqui. Então era uma coisa muito séria isso. Sananda fazia acusações e provocações assim muito forte contra não todos os fariseus, não, os fariseus hipócritas. E ele dizia, vai ser muitas dessas que vocês estão condenando, chamando de prostituta, que vai preceder vocês no reino dos céus. E precedia o ladrão. Quem lembra do ladrão? O Dimas. Se o Dimas já saiu, tudo bem. Precedeu, né? Embora esse nome foi dado, etc. Tem um monte de coisa. Mas estou usando uma linguagem mais simples aqui, tá bom? Mas ladrão precedeu eles no reino do céu, prostituta precedeu, tudo quanto é tipo de gente precedeu, muito religioso, ortodoxo. Sananda estava com eles, fisicamente, num corpo como o nosso. Depois o corpo dele foi sim transformado, ele passou por uma ascensão, que é mais ou menos o que muitos irmãos intergalácticos ou extraterrestres têm, que não dá para matar. Depois que mataram Sananda, primeiro Sananda nasceu como qualquer um de nós. Barriguinha da mamãe, foi amamentado por Miriam, né? Que o mais correto não é nem Maria, é Miriam. Foi amamentado por Miriam, pela mãe dele, fez cocôzinho, xixizinho, como todo mundo. Mamou mamãe. Né? Mamãe teve que limpar o popozinho de Sananda Jesus, cheio de cocôzinho. Uma criança como qualquer outra. Até ele atingir o corpo dele ascendido, né, vencer a morte,
Sim, ele venceu a morte, ele não morreu. Até ele vencer a morte, no sentido de que uma hora ele se tornava físico e outra hora ele não se tornava físico. Uma hora estava na terceira dimensão e outra hora o corpo dele não estava na terceira dimensão. É por isso que o professor Laércio Fonseca ele diz: todos os extraterrestres que estão em contato conosco estão mortos. O pessoal se assusta. Oh, como assim? Mas não é, professor. Então como que acontecem as abduções físicas? Como que as naves acontecem? As naves, meus queridos, assim como os corpos dos nossos irmãos extraterrestres, que viajam de galáxias para cá, que nenhum corpo aguentaria, um corpo teria que sobreviver pelo menos uns, dependendo da viagem, por melhor que for o equipamento, por mais que for as teorias de buraco de minhoca, de dobra de espaço, pois é, tô falando igual nerd agora, né? Mesmo assim, o corpo teria que viver pelo menos 1000 anos, aí, uns 2, 3, 4, 5 mil anos. Nenhum corpo sobrevive a isso. Então, o que acontece? Os nossos irmãos aprenderam, ora, a tornar o equipamento deles, que faz parte deles também, a nave faz parte deles. Olha, eu já falando de nave, eu já falei sobre isso lá no meu canal também, especificamente sobre isso. A nave deles, tanto as naves menores quanto as naves maiores, fazem parte deles. Eles não sentam dentro da nave, que nem vocês veem nos filmes, tem um monte de botãozinho, clica botão aqui, clica botão, não. Simplesmente tem uma cadeira ou uma câmara, tá? Eles se sentam, a maior parte deles, colocam as mãos, alguns que têm mãos, a maioria tem, são humanoides como nós, tem cabeça, tem tronco, tem 2 braços, 2 perninhas, alguns raros que não, mas a maioria, né, seguem essa estrela aqui, né? Tanto é que tem a estrela de Davi, que é o simbolismo da raça adâmica. Quando fala raça adâmica, não está falando só de nós, de Adão e Eva, não. A raça adâmica, todo ser que tem cabeça, ombro, perna e pé, cabeça, ombro e nariz. Me atrapalhava todo nesse negócio, gente. Coordenação motora zero. Enfim. Então, todos esses seres são seres adâmicos, não é? Tem seres que não têm 2 braços, ou tem mais de 2 braços, ou são seres serpentifóides e por aí vai. Mas todos esses seres são. Então, quando eles chegam nas suas naves, as suas naves são quase que do mesmo material que eles. Tanto material genético quanto material biológico modificado. Eles integraram a tecnologia, e nós já estamos caminhando para isso, devagar, mas estamos. Eles integraram com o tempo a tecnologia com a biologia e a espiritualidade. Olha que interessante. Eles tornaram o corpo deles robôs, vou chamar assim para ficar mais simples, senão falando de outra forma as pessoas não entendem. Tornaram o corpo deles robô, aproveitaram, né, a genética, misturaram com o material, né, genético e a espiritualidade. Juntou esses 3, meus queridos, tanto as naves deles como os corpos deles se tornam um. Então é por isso que as naves não têm janela, a não ser quando eles querem que tenham, para que nós vejamos eles. Aí eles abrem, mas eles sentam lá na nave, colocam geralmente as suas mãos, muitos são telepatas, muitos nem precisam colocar as mãos em 2 aparelhos, e coordenam a nave pelo pensamento, ele se torna a nave, ele e a nave são um só. São um só. Aí eles saem da terceira dimensão, seja lá na dimensão que eles estiverem, não estão na terceira dimensão e viajam 4ª e 5ª dimensão, e quando chegam em outro local, se materializam na terceira dimensão. Simples assim. Por isso que ninguém pode matar eles. Ninguém pode matar eles. São todas as raças, Ariel, absolutamente todas, todas que conseguem chegar aqui. Todos que têm essa tecnologia e esse corpo para chegar aqui. Porque para sair de um planeta longe, lembra toda a explicação que eu dei? Muito longe, né? Precisa de um corpo que sobreviva muito tempo, até mesmo com esse tipo de tecnologia de viagem. Até mesmo. Ok? Até mesmo. Então, foi exatamente o que aconteceu com Sananda. Quando Sananda Jesus e Yoshua, não é? Também, vários nomes, o nome que você se sentir mais confortável, Jesus Cristo. Quando Sananda Jesus mostrou que, olha, nós podemos vir para a Terra, nascer do ventre de uma mulher e vencer a morte, isso é verdade. Um dia nós poderemos fazer o que Sananda Jesus fez. Ninguém mata, querido. Não tem bala, não tem tiro, não tem espingarda, não tem flecha, não tem nada. Não tem nada.
Tanto é que colocaram, porque ele fez de propósito, que é que as marcas continuassem ali, né? Tomé foi lá, atravessou o dedão lá, ó, nas marcas dele, que é no pulso, na verdade não era nem nas mãos, tá, gente? É no pulso, eles pregavam pelo pulso, porque se fosse pelas mãos, a pessoa com o peso ia escorregando e rasgava. É meio pesadinho de falar isso, mas infelizmente estou falando de teologia, né? Então era no pulso, porque aqui no pulso aqui a gente tem um osso, que é o que segura. Então foi pregado no pulso, sim, sanando Jesus foi crucificado. Pelos pulsos e essas duas juntas aqui dos pés também, imagina a dor. Tremenda, pois é. Bem na junta, gente, que é onde segura o corpo, né? Onde segurava o corpo. Terrível. Então, foi lá e enfiou o dedão. Ou seja, ele estava físico, mas não era mais um corpo físico mortal. Era um corpo que chama-se, né, os nossos irmãos católicos, alguns evangélicos, algumas outras vertentes chamam de corpo glorificado. É um corpo que não se mata na terceira dimensão. É um corpo que se viaja para qualquer dimensão. Por isso que até os dias de hoje tem muita gente que diz o quê? Sananda Jesus, ou Jesus Cristo, não que vocês quiserem dar, um ser tão importante, ele vai vir falar comigo, com você, com a minha mãe, com meu filho. Por que não? Primeiro que ele não é um ser de terceira dimensão. Logo, para ele, tempo e espaço não é uma coisa que é limitada. Ele está no que nós chamamos de lá e ele está no que nós chamamos de cá, ao mesmo tempo. Assim como nós estamos. Nós acreditamos que nós estamos fora da fonte criadora. Nós estamos fora de Deus. Estamos fora das deusas. Estamos separados uns dos outros. Nós não estamos. Nós estamos dentro do todo e o todo está dentro de nós. Quando nós começamos a compreender isso de uma forma assim mais simples, nós vemos que nós estamos todos no mesmo barco. Achamos que estamos em barco separado, mas imagina um super Titanic universal. É mais ou menos isso, é um super Titanic, que chique, só Ariel mesmo, né? Então é isso, meus queridos. Voltando para o umbral, então, né? É o mais difícil. Por incrível que pareça, não são suicidas, não são os homicidas, não são... Esses também, claro, né? Porque mesmo sem eles aceitarem de início, eles sentem grande remorso. Eles passam por remorso, até eles entenderem que aquilo que eles estão sentindo é remorso. Não é assim, não. Remorso, não. Arrependimento. Até eles sentirem o verdadeiro arrependimento. Entenderem que o que eles estão sentindo é arrependimento. Mas vem muitas coisas. Muitas coisas. Mas são os mais fáceis de resgatar. Pasmem vocês. Vou fazer uma comparação aqui pesadinha. Só para vocês entenderem que tem pessoas que têm que fazer esse tipo de comparação para entender mesmo, para ver se crava aqui no cabeção. Você pega Hitler, fez coisas horríveis, não é? Sim, meu Deus, por Isis. Gandhi teve que ir lá pessoalmente lá para cuidar, né, da transição de Hitler. Você pode pegar um Hitler e de repente você pode pegar uma grande figura que para todo mundo na Terra foi um semideus. E de repente esse semideus não era tão semideus assim. Dentro dele tinha coisas ou praticava coisas. Nós não vemos coisas assim? Quantos casos já teve? A gente cita casos, não é para condenar o irmão, não, que a gente não tem que condenar. Só para dar exemplo, João de Deus, etc. Ou até casos menores, pessoas que parecem ser santas, que têm ali milhares, bilhões de seguidores. Sim, por isso que eu comparei com Hitler. Hitler matou um monte de gente? Sim, Hitler matou. Fez coisas absurdas, abissais, colossais. Mas aquele que acha que está trabalhando para a luz, aquele que acha que está trabalhando para Deus, ele pode matar muito mais que Hitler matou. E é muito mais difícil de resgatar. Então, passado? Não deveria, porque é muito simples. Esse pensamento é muito simples. Quanto mais cheia a pessoa acha que ela é dela mesma, na verdade ela não está amando nem a Deus, ela não está amando nem as deusas, ela não está amando nem o próximo, ela está amando a ela mesma. É por isso que na maior parte das religiões condena-se a idolatria. Quando nós falamos, não, nós somos deuses, nós nos amamos como os deuses, mas não no sentido ególatra, não no sentido egoísta, de eu sou um deus e eu tenho servos e escravos. Não. Eu sou um deus, você é uma deusa, aquele que está praticando atos não bons é um deus, é uma deusa também, em ação, não benéfica, mas em ação. É nesse sentido que nós falamos, somos deuses.
ok? Tem gente que leva pro outro lado. Tem muito, gente. Tem muita gente que leva pro outro lado. Ai, eu sou um deus, que delícia! Eu descobri agora, sair da Matrix. Sou um deus, sou uma deusa. Tem a música lá da Rosana? Como uma deusa. Não tô podendo cantar, não, gente. Tá terrível. Você me mantém, não é? Então, entra nessa onda. E não é por aí. Porque quanto mais nós temos consciência da nossa luz e das nossas sombras, mais amor nós temos com o que nós, muitas das vezes, chamamos de outro, que não existe o outro. Não existe. Por isso que hoje, gente, nossa, eu sou um pouquinho difícil de chorar, mas depois que a minha lua mudou para peixes, depois de 30 e poucos anos, quase 40 anos, minha lua mudou para peixes, e aliás, nós estamos em peixes, né, aí, em termos de planeta, condição planetária, etc., eu estou mais emotivo agora. E hoje, ao abrir as minhas redes sociais e ver a quantidade de comentários de espíritas, de espiritualistas, de pessoas autodenominadas cristãs, me desejando a morte, você tem que morrer mesmo. Morre. E falando coisas abissais, assim, sabe? Coisas abissais. Revestidos de políticos. Revestido de político, revestido de espírita, revestido de cristão, revestido de Jesus, revestido de eu estou aqui por Arcanjo Miguel, revestido de eu estou aqui por Astar Sherran. Cheguei no ponto agora? Cheguei no ponto, não cheguei? Quem são os mais difíceis de serem resgatados no umbral? Na verdade, já estão lá. E hoje eu chorei. Eu não chorei por mim. Eu não estou falando isso para mim parecer santo, não. Eu não chorei por mim, gente, eu chorei por eles. Porque uma pessoa com defeitos e qualidades como eu tenho, luz e sombras como eu tenho, e todas as pessoas têm, é claro que eu sentiria muita saudade, eu vou sentir muita saudade se eu partisse agora. Não é o caso, relaxem, tá, gente? Mas eu sentiria muita saudade se eu partisse agora. Mas, sem sombra de dúvidas, eu estou bem melhor do que essas pessoas. Todas essas pessoas revestidas com o nome de Jesus, que me desejaram a morte, várias, centenas, revestidas de youtubers, viu? Pois é. Que me desejaram a morte, falaram tem que morrer mesmo, bem feito, é castigo, é porque está na baixa vibração. Lembra? Se achando Deus? Padre Pio, teve uma pessoa que comentou aqui. Eu estudei a história de Padre Pio. Vocês não têm noção de quem era Padre Pio, gente. Não é porque estava dentro da igreja católica. Ele pegou gripe espanhola. Cuidando de pessoas. E o que dizer dos médicos? O que dizer dos médicos? O que dizer das pessoas que estão indo para a rua para dar o de comer para quem está com fome, nesse momento agora de Covid? Mais do que nunca. E que pegam, e muitos também morrem. Sabia disso? Não sabia, Ariel. Pensei que quando uma pessoa estava fazendo bem, praticando bem, fazendo caridade, né? Não, gente, todo mundo. Que isso? Lembra que eu falei de Sananda Jesus? Eu vou deixar essa live aqui. Lembra que eu falei de Sananda Jesus lá atrás? Nós não podemos achar que, porque eu estou fazendo caridade, sou uma pessoa caridosa, sou um médium ou não, isso me torna isento de alguma coisa. Não torna. Não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação de irmão. Dói ouvir isso. Eu sei porque o mundo, assim, não o mundo, tá? O mundo não concordo quando falo o mundo. Acredito que a maior parte da humanidade é boa sim, não estou sendo utópico, tá? Acredito que a maior parte da humanidade é boa, que a maior parte da humanidade tem um coração excelente, maravilhoso, mas ainda é uma humanidade ainda escravizada por várias coisas, assim como nós também temos as nossas celas, as nossas escravidões, e estamos nos libertando. Mas em grande parte a humanidade sim, a humanidade ela é boa. Mas tem uma porcentagem... Não é aquilo que a gente fala, aquele 1%? Eu não sei dessa música, mas tem a música lá do Wesley, Safadão, não é isso? Wesley Safadão? Eu acho uma coisa assim, não é? 99% anjo, aquele 1% vagabundo, mas aquele 1%... Pois é, gente, pois é. E esse 1%, por incrível que pareça, esse 1% vai pra balada, vai pra baile, tá fazendo um aplicativo de pegação, tá fazendo sexo, tá fazendo tudo. Lá não podia falar
SEXO. Pois é, quase que me censuraram o meu vídeo lá, só para eu falar isso. Tem youtuber que fala muito pior, né? Mas enfim. E não pegam. Por que, Ariel? Poxa, eu já ouvi... Gente, já ouvi muita gente. Vocês não têm noção do tanto de gente que já chegou para mim e falou assim, Ariel, você intercede pelo meu filho, pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu primo que está com Covid, e ele é uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, é médico, é enfermeiro, é um monte de coisa. E essas pessoas desencarnaram. Aí a família vinha triste para mim e falava, Ariel, mas por quê? Por que, Ariel? Por que ela desencarnou? Você acha que é fácil para mim, gente? Você acha que eu estou nessa ontem? Também estou nessa ao mesmo tempo que vocês. Vocês não têm noção das coisas, das pessoas que eu atendo, das coisas que eu passei e passo com essa situação. É por isso que eu vim e falei da minha situação. Então eu tinha que olhar para pessoas que realmente tinham condutas maravilhosas, médicos, enfermeiros que estavam lá e estão na frente da batalha e desencarnaram. E outros que estão fazendo baderna, bagunça, brigando por causa de políticozinho de estimação, ou viajando na maionese no sentido de teoria da conspiração, que eu já tenho um vídeo que eu falo sobre teoria da conspiração. Então tudo aí, mas por quê? Porque esses ainda têm que permanecer aqui na Terra e têm que aprender mais. É por isso, meus queridos. Não só por isso. Alguns também vão desencarnar, obviamente. Mas nós vemos grupos de manifestantes ou não manifestantes, ou gente caindo no que chama de esbórnia. Ai, gente, essa palavra é tão engraçada. Mas nós vemos pessoas caindo na esbórnia, não é? Tratando isso como se não fosse nada, pirando o cabeção. E nós vemos outras pessoas boníssimas desencarnando. Por quê? Porque essas ainda precisam ficar aqui na Terra um pouquinho mais, porque o nosso verdadeiro lar não é o nosso lar. Aquele nosso lar lá que apareceu no filme Espírita, tá? Aliás, tem várias colônias, não é só o nosso lar, não. Nosso lar tá assim, ó. Porque desde que o filme passou, toda a alma que morre tá querendo ir pro nosso lar. Não tem espaço mais lá no nosso lar, porque o nosso lar ainda é um local de quarta dimensão, não é quinta, é quarta. E quarta dimensão tem espaço e profundidade, por isso que é bem semelhante com aqui. Como é lá em cima é lá embaixo, lembra das leis herméticas? Mas isso se aplica até a quarta dimensão, ou seja, esses planos espirituais aí. E a quarta dimensão inferior, que nós chamamos de quarta dimensão inferior, umbral. Porque não é terceira também. Se fosse terceira, a gente estava vendo aqui, ó, 3D. O que é 3D? Eu sou 3D, esse celular é 3D, a gente enxerga no 3D. Tem quarta dimensão superior, quarta dimensão inferior. Então, tem irmãos que nós chamamos de umbral, inferno, não que vocês quiserem dar, estão na quarta inferior ou na quarta superior, e por aí vai subindo as vibrações ou descendo. Tem como descer mais, Ariel? Ou se tem, gente, infelizmente. Tem. Tem locais mais densos ainda que umbral, o que os espíritas conhecem por umbral. Tem lugares densíssimos, que é onde habita seres assim, muito antigos, muito densos, muito perdidos, e boa parte deles vão ter que ir para um outro projeto, vão ter que ser, digamos assim, resetados, não é? Porque se vocês não sabem, quando um espírito ele permanece muito tempo na erraticidade, a espiritualidade é tão boa, a fonte primordial é tão caridosa, tão maravilhosa, que o próprio ser ele vai voltando no seu estágio evolutivo, num estágio tipo larval ou ovoide, não é? Perde até a consciência, se torna parte de um grupo, mas de um grupo negativo. Então, depois de um tempo, eles também perdem a consciência até mesmo de tudo que sabiam ou eram, são resgatados pela fonte criadora, são limpos e enviados para outros projetos, só que esquece tudo. Tudo que já viveu, tudo que já aconteceu, recomeça do zero de novo, para vocês verem. Tipo aquele filme O Poço. Sim, comentário aqui. Então, é isso, gente. Eu já estou ficando com sede já. Graças às deusas, o plano espiritual aqui, presente comigo. Fiz uma live lá no canal hoje. Li um texto da doutora Mônica de Medeiros. Muitas pessoas não gostaram. Infelizmente, a doutora Mônica de Medeiros ela não está lá para agradar a outrem, né? Ela está lá para ser, dentro dos princípios e valores dela, ser uma pessoa ética, dentro dos princípios e valores dela, da mesma maneira que eu também, dentro dos meus princípios, dos meus valores, também estou.
Não somos donos da verdade, não somos santos nem perfeitos, nem eu, nem a doutora Mônica, nem ninguém. Mas dentro dos nossos pensamentos nós expomos as coisas que nós pensamos. Ela expôs algo sobre o coronavírus lá no Facebook dela, doutora Mônica de Medeiros, só você colocar, está no Facebook, e eu li o texto, e muitas pessoas ficaram indignadas, porque ela fez uma crítica. É difícil nós fazermos críticas políticas dirigidas, mas infelizmente ela, no texto dela, mostrou as duas realidades que nós estamos vivendo nesse momento do Covid, onde muitas pessoas continuam trabalhando com todas as precauções, porque precisa, né? Em todos os sentidos, precisa se trabalhar, não é? Em todos os sentidos, mas com precaução, onde muitas pessoas estão praticando a caridade, estão amando o próximo, estão fazendo coisas boas, e um outro lado, foi aonde ela fez a crítica, independente, esquerda, direita, centro, frente ou reta, pessoas e governantes, ela falou no texto, preocupados apenas com reeleição, independente do partido. Ela não falou sobre o partido, aliás, ela falou sobre todos. Dessa loucura, dessa idolatria. Então, são dois universos paralelos que nós estamos vivendo agora, duas realidades. A Aline Macario, eu gosto muito dela também. Ela é astróloga, ela une espiritualidade, psicologia, a linha junguiana, né? E a Aline Macario, ela fez um vídeo falando das conjunções planetárias, ela falou uma coisa também muito interessante, eu acabei pegando isso para mim, bem simples, bem didático. Ela disse o seguinte, a Aline Macario é astróloga, no YouTube, canal do YouTube Astróloga. Todos nós estamos passando por um momento de pandemia de coronavírus mundial. O coronavírus é mundial para todo mundo. Rico, pobre, nobre, vadio, príncipe, rei, rainha, presidente, não presidente, favelado, riquinho, todo mundo. E todo o país. Mas cada país, observem, cada país está escolhendo passar de uma forma. Segundo não só os seus governantes, mas aqueles que colocaram os governantes lá. Prestaram atenção? Todos estamos passando pela pandemia, mas cada país, seus governantes e quem colocou os governantes lá, estão passando de uma forma diferente. Você vai olhar para a Índia, que a situação da Índia em muitas partes é pior do que o Brasil, eles já deram um banho em nós. Como que pode isso? É falta de dinheiro? É excesso de população, de pobreza? Não é. Então, como que nós ficamos? Nós ficamos dessa maneira, meus queridos. Nós ficamos em um planeta onde todos nós temos a nossa porcentagem de algo para fazer. Olha, eu estou parecendo um ET aqui, né? Literalmente. Agora eu tô o ET mesmo. Não o menininho da bicicleta, quando colocou a roupinha, né, no ET, ficou só a carinha dele. Estou me sentindo o próprio ET. Então é isso. Cada um de nós temos a nossa participação. Seja um presidente, um vereador, um político, um religioso, seja você, seja eu. Eu estou aqui, eu estou aqui. Não deixei vocês, não vou largar a mão de vocês. Enquanto eu puder, é claro que eu estou repousando, estou fazendo tudo direitinho. Aliás, o que eu mais estou fazendo é repousando, porque esse negócio joga a gente na cama de uma tal maneira que vocês não têm noção. Eu estou aqui porque a espiritualidade, mais uma vez, está me segurando e está me tomando nos braços mesmo, mas já estou encerrando. Então é responsabilidade nossa, é nossa responsabilidade, meus queridos. Cada país, e não é por causa de dinheiro, mais uma vez, estou terminando enfatizando, não é dinheiro, o problema não é dinheiro, o problema não é excesso de pobreza, o problema não é o sucateamento, tá? Não é diretamente, porque a Índia está lá. Passou na frente nossa. Então, mistura politicagem, mistura egoísmo, mistura governantes que estão mais preocupados de todos os lados, tá, gente? Que estão mais preocupados com si mesmo, com a sua reeleição, do que com o outro, mas os nossos governantes de todos os lados, esquerda, direita, centro, verso, reto, são nosso reflexo. Então, se a gente quer mudar lá, a gente tem que mudar aqui, porque tá assim, salve-se quem puder. Como é que falava antigamente mesmo as pessoas? Algumas pessoas tinham um ditado popular, egoísta, engraçado. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu não sabia que era pirão, gente.
Farinha é farinha, né? Pirãozinho é onde soca ali, faz a paçoquinha, faz as coisinhas. Então, a pessoa falava assim, bom, se eu tô com pouca farinha, eu não vou te dar minha farinha. Primeiro, meu pirão cheio aqui de farinha para fazer minha paçoca. O problema é seu se você tá sem farinha. Então, nós estamos agindo assim. E os nossos governantes são nada mais nem nada menos do que nossos representantes. Ariel, mas eu não sou. Você não é. Muitas outras pessoas não são. Por isso que cada um está vivendo isso de uma forma diferente. É por isso, meus queridos. Fiquem cada um de vocês na graça da grande deusa primordial, representada no sagrado feminino, do Deus Mãe. Fiquem cada um de vocês no sagrado masculino, representado no Deus Pai. Fique cada um de vocês no sagrado criança, representado no Deus criança, que nós nunca devemos perder. Sananda disse isso, não disse? Criança não é no sentido da criança birrenta, xarope, não, infantil, não. Criança de puro de coração, de bom em perdoar, de bom em deixar as coisas para lá, de bom em tocar a vida para adiante, de bom em ter leveza. É nessa parte de Deus criança. Então, sim, nessa trindade tem um Deus mãe, um Deus pai e um Deus criança. Não são três seres, tá? Separados ou cada um com sexo, ou um mais velho, um mais pequenininho, um mais criança. Não. São apenas representações de nós mesmos, tríades, nós também somos. Deus Pai, nós também somos Deus Mãe, também somos Deus Criança. Às vezes o nosso Deus Pai, seja você homem ou mulher, se representa como um Deus horrível. Às vezes o seu Deus Mãe também se representa como uma deusa horrível. E às vezes o seu Deus Criança, então nem se fala. O que mais tem é Deus Criança terrívelzinho. Então vamos elevar as nossas divindades, vamos elevar o nosso Deus Pai, o nosso Deus Mãe, o nosso Deus Criança, não é? Porque todos nós somos deuses, todos nós somos Deus Pai, Deus Mãe, Deus Crianças e filhos da fonte primordial. Gratidão a todos vocês presentes, vocês que vão compartilhar essa live. Gratidão a todos a equipe espiritual que está aqui comigo. Gostaria muito que vocês pudessem ver também, se bem que tem alguns que eu não ia querer ver. Enfim, mas tem uma equipe espiritual muito linda aqui nesse momento comigo agora. E eu sou muito grato mesmo de coração, porque merecedor eu não sou, nenhum de nós somos, não é por merecimento, é por misericórdia. Entende a diferença? Não é merecimento, é misericórdia. É por misericórdia. Pela misericórdia dos nossos irmãos, do nosso eu superior, né? Desse eu manifestado aqui presente, nós temos um eu superior. É por misericórdia deles, de nós mesmos, através da misericórdia. Misericórdia conosco, misericórdia com o próximo. Gratidão. Que o amor, que a misericórdia e que o perdão venha todos os dias fazer parte de nós. Ainda nos dias, momentos de doença, de mortes, de fins, de começos, de recomeços. Mas o Deus Pai, o Deus Mãe e o Deus Criança, ele sempre habita em nós. Aqui não é o nosso lugar. Eu sei que é bom, eu sei que é gostoso, eu amo meus gatinhos, eu amo meu filho, eu amo as pessoas, eu amo vocês, não é? Mas sempre quando nós saímos de um lugar para outro, a gente sente saudade. Vocês sabiam que quando um espírito ele está no plano astral e ele vem para cá, tem muita gente lá que fica sentindo saudade deles? É, tem muita gente. Muito. Se encontra em sonhos, quando dá, ou conversa telepaticamente, que não precisa estar no mesmo lugar para conversar, não é? Precisa só da sintoniazinha ali do rádiozinho, mas enfim, vocês entenderam, acredito que sim. Eu sempre procuro falar de uma forma assim, bem didática, né? Procuro, espero que tenha conseguido ser o mais didático possível. Então, meus queridos, tudo é transitório, o espírito é imortal, o espírito é eterno. Tudo que nós pensamos, nós não somos o nosso corpo é só um carro. Quem está dentro dirigindo o carro que é eterno e é imortal. Seja imortal para o que for, para o que escolher. Nós não vamos para a quarta dimensão, nós já estamos lá. Nós não vamos para a quarta dimensão superior nem inferior, nós já estamos vibrando nela. Aonde nós estamos vibrando? Ah, Ariel, mas justo você falando de vibração com o Covid? Sim, meus queridos. Conheci várias pessoas que morreram por doenças, mas os seus espíritos estavam livres. Que coisa maravilhosa. E quantas pessoas saudáveis com o espírito preso.
Que triste, né? Quantas pessoas com o corpo saudável, mas a alma totalmente podre. No sentido, não de condenação, mas no sentido de putrificação mesmo. Podre. Então é isso, meus queridos. Que nós venhamos até os dois, né? O corpo saudável, mas a essência saudável também. Muita paz e muita luz.